Chegou o momento de definir o revestimento de piso na tua obra e tu tá com medo de errar? Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te contar 7 erros que acabam com a tua decoração e que tu deve evitar. Olá, eu sou a Paty, sou arquiteta e eu sei que esse momento pode ser muito difícil para algumas pessoas. Afinal de contas, o piso é uma coisa permanente que a gente não fica mudando toda hora. Então é normal que tu se sinta inseguro, fique com dúvida se tá fazendo as escolhas certas, né? Se o resultado final vai ficar bom e tu não vai se arrepender depois. E é por isso que eu vou te contar erros que tu deve evitar para ter uma decoração bonita e durável. Começando pelo primeiro erro, que são as soleiras nas portas internas. Em pleno 2024, e eu ainda vejo obras que utilizam soleiras nas portas internas. Isso não é legal porque cria uma marcação desnecessária nas portas, quebra visualmente a continuidade do piso entre um ambiente e outro. É muita informação, cria um ruído, uma poluição visual desnecessária que acaba com a tua decoração. E então, qual é a forma certa de fazer isso? Se tu tiver o mesmo piso nos dois ambientes, tu não precisa ter nenhuma divisão. Ele simplesmente continua a paginação de um ambiente para o outro, dando continuidade. Se tu tiver o mesmo tipo de piso, porém em cores diferentes, vamos supor que sejam dois ambientes com porcelanato, onde um é amadeirado e o outro imita um cimento. Então, tu pode fazer essa união dos dois pisos com o próprio rejunte, tu não precisa acrescentar nenhum elemento ali. Agora, se no teu caso forem dois revestimentos diferentes, por exemplo, um laminado e um porcelanato, tu pode utilizar um filete para fazer essa transição de piso. Ele vai dar o acabamento que precisa ali para o laminado e vai compensar alguma pequena diferença de nível que possa ter entre esses revestimentos. Então, tu tem a opção de utilizar um filete que tem o mesmo acabamento do laminado, ou até mesmo um filete metálico que pode ser utilizado também com outros tipos de revestimento de piso. O segundo erro que tu deve evitar na hora de fazer o revestimento do piso da tua obra é utilizar o laminado colado. O piso laminado tem um ótimo custo-benefício e é uma boa opção para colocar nas áreas íntimas da casa, até mesmo na sala de estar, porque ele traz aquele aconchego da madeira. Porém, existem dois tipos de piso laminado, o colado e o clicado. E a durabilidade e a manutenção do piso clicado é melhor. Principalmente em áreas com mais umidade, o piso laminado colado tem uma tendência de, com o passar do tempo, ir descolando, criando algumas manutenções que não seriam necessárias. É claro que pode passar muito tempo sem isso acontecer, mas como o revestimento do piso é uma coisa que a gente quer que dure por bastante tempo, sem preocupação, é bom pensar nisso na hora de fazer essa escolha. Outra questão é na hora de fazer uma manutenção. Se acontecer algum acidente e acabar estragando alguma peça do teu laminado, o clicado é muito mais fácil de tu remover só aquela parte que está estragada para fazer a substituição. Enquanto que o colado acaba muitas vezes gerando danos nas peças que estão próximas ali, e tu acaba tendo que substituir uma parte bem maior do teu piso. Por isso, evite esse tipo de problema futuramente e escolha o piso laminado clicado, que vai ter uma melhor durabilidade e uma manutenção mais fácil a longo prazo. O terceiro erro que tu deve evitar é escolher revestimentos com bordas tipo bold. Esse tipo de revestimento tem as bordas arredondadas, o que faz com que o espaço entre as peças seja maior e tu tenha rejuntes mais largos. É claro que existem algumas situações específicas que tu pode desejar esse efeito visual do rejunte mais largo. Porém, se esse não for o teu caso, se tu não tem um projeto, se não tem essa intenção de ter essa marcação do rejunte, evite os acabamentos bold. Prefira os acabamentos retificados, que são peças que têm os acabamentos retinhos e elas podem ficar mais próximas umas das outras e por isso o rejunte delas é bem menor. A marcação do rejunte pode trazer muita informação para o ambiente, pode criar um peso visual que muitas vezes não é desejado, cria um ruído ali na decoração. Então, se isso não está planejado, se tu está em dúvida, vai no retificado, que é muito mais assertivo. As pedras retificadas permitem que tu tenha um piso mais uniforme, o que resulta num ambiente mais limpo, mais clean e atemporal. O quarto erro que tu deve evitar é o contraste na cor do rejunte. Quando tu vai escolher o rejunte para aplicar ali no teu revestimento, se for um revestimento cerâmico ou um porcelanato, procure escolher o rejunte de cor mais próxima da pedra que tu vai usar. Porque quando tu tem um rejunte que é muito mais claro ou muito mais escuro do que o teu revestimento, ele vai aparecer mais.
E aí, da mesma forma que as pedras bold, que tem um rejunte mais largo, né, ele vai se destacar. Então, às vezes, pode até ser que tu tenha utilizado uma pedra retificada, né, que tem um rejunte menor, porém, se ele tiver muito contraste de cor com a pedra, ele vai acabar aparecendo e trazendo os mesmos problemas, né, que um rejunte mais largo. E aí, de novo, em alguns casos, esse efeito pode sim ser desejado. Talvez tu faça isso, utilize um rejunte colorido ou com uma cor bem mais escura, com a intenção de que ele apareça. Mas aí tem que ter um planejamento para que isso fique harmônico com o resto da decoração. Se esse não for o teu caso, opte por rejuntes que tenham a cor mais parecida possível com o teu revestimento, porque o resultado vai ficar muito mais bonito. Se tu fica com dúvidas na hora de escolher os revestimentos, né? Se tu tem dificuldade de saber as cores que tu gosta, se tu prefere cores claras, escuras, com muito contraste ou com pouco contraste, dentro do curso Sua Casa Decorada, a gente tem o quadro dos sonhos, que é uma ferramenta que te ajuda a entender exatamente o que tu gosta e como que tu pode combinar isso com os outros elementos da tua decoração para que fique harmônico e fique bonito. Então eu vou deixar aqui o QR Code e também o link na descrição do vídeo para que tu possa se tornar aluno do Sua Casa Decorada e se sentir seguro para fazer a decoração da tua casa. O quinto erro que tu deve evitar, porque acaba com a tua decoração, é utilizar rodapés de cerâmica ou de porcelanato. Tem muita gente que pensa que porque o piso é desse material, ele tem que estar também presente no rodapé. Só que não fica um resultado tão bonito e tão elegante como pode ficar, por exemplo, se tu utilizar um rodapé de madeira ou um rodapé de MDF, ou até mesmo rodapés de outros materiais que a gente tem opções no mercado hoje de materiais mais sustentáveis, né? Então, por exemplo, existem rodapés de poliestireno. Eles já vêm com o acabamento pronto, da cor que tu quer, e tu não precisa nem pintar, o resultado fica muito bonito e deixa o teu ambiente bem mais elegante, bem mais sofisticado do que se tu utilizar um rodapé de porcelanato ou de cerâmica. E aí tu pode estar pensando, tá, nas áreas internas tudo bem, né? Mas e nas áreas externas? Se eu tiver um porcelanato numa varanda, por exemplo, como é que eu faço? Não coloca rodapé. O resultado fica bem mais contemporâneo, mais moderno, se tu tiver ali o encontro do porcelanato com o acabamento da parede, sem nenhum tipo de rodapé, do que se tu colocar um rodapé de cerâmica ou de porcelanato. Ou tem ainda uma outra opção, que é utilizar um rodapé negativo ou um rodapé invertido, como também é chamado. Esse tipo de rodapé utiliza um perfil metálico para dar o acabamento entre o piso e a parede. Então ele pode ser utilizado tanto nas áreas internas como nas áreas externas. E ele tem como resultado um visual bem moderno, bem contemporâneo. Vamos agora para o sexto erro, que na minha opinião é o pior de todos. Não tem como esconder, não tem como disfarçar, ele acaba com a decoração do teu ambiente. Que é tu escolher um revestimento que tem uma textura de má qualidade. Atualmente é muito comum a gente utilizar revestimentos que têm uma textura que imitam outros materiais. Então, por exemplo, revestimentos que imitam madeira, que imitam pedra, que imitam um cimento, um concreto. E tá tudo bem utilizar esse tipo de material. Porém, o problema tá quando tu escolhe um revestimento que tem uma textura muito falsa, que a gente bate o olho e já vê que aquilo ali não é natural. E o problema nem é porque dá para perceber que não é natural, porque geralmente a gente consegue diferenciar, né, um material natural de um material que é imitação. O problema é que esse tipo de material geralmente tem uma estética muito ruim. Então, não é porque percebe que não é aquele material que ele está imitando, e sim porque a estética dele é feia, fica muito falso, deixa qualquer ambiente feio. Quando tu for escolher um revestimento, seja ele um laminado, um vinílico, ou então uma pedra, né, um porcelanato, uma cerâmica, escolha as texturas que são mais realistas, que parecem mais com um material natural. E quando tu tem desenhos de pedras, por exemplo, um mármore, cuide para que seja um porcelanato ou uma cerâmica que tenha uma variação ali nos desenhos, porque às vezes tem alguns que eles repetem muito o desenho e a pedra natural ela não tem essa repetição, né? Nenhuma é igual à outra. Então, quando tu aplica ali no piso várias pedras exatamente com a mesma padronagem, soa muito falso. E isso acaba com a decoração do teu ambiente.
E o sétimo e último erro é utilizar pisos diferentes em ambientes integrados. Algumas vezes essa mudança no piso é feita de forma intencional. Às vezes é um projeto que quer realmente, né, ter essa transição, demarcar, delimitar um dos ambientes e aí utiliza um revestimento de piso diferente para fazer isso. Só que muitas vezes não é esse o caso. A gente tem culturalmente na cabeça das pessoas de que o piso deve ser frio na cozinha e quente na sala. Então, quando a gente tem um ambiente que integra a sala e a cozinha, é muito comum as pessoas dividirem o piso desse ambiente colocando, né, uma cerâmica, por exemplo, na cozinha e um piso laminado na sala. Isso deve ser evitado principalmente em ambientes pequenos. Utilizar o mesmo revestimento em todo o ambiente traz uma sensação de amplitude. O espaço fica visualmente maior. Além disso, fica um espaço mais elegante, porque tem menos informação e, consequentemente, é mais fácil de que a tua decoração tenha mais harmonia e equilíbrio. Por isso, sempre que tu tiver um ambiente integrado, prefira utilizar o mesmo piso em todo o ambiente. Se tu quiser delimitar espaços de uso diferente, então, por exemplo, eu gostaria de demarcar onde é a sala de estar ou onde é a sala de jantar, existem outros recursos para se fazer isso, que interferem menos no equilíbrio ali do ambiente. Tu pode utilizar, por exemplo, um tapete, ou tu pode utilizar uma pintura de cor diferente na parede. São formas de delimitar esses espaços sem interferir na integração dos ambientes. É isso, se tu ficou até aqui, já se inscreve no canal para receber mais dicas de decoração e assiste esse outro vídeo que eu vou deixar aqui que tu também vai gostar. Até o próximo vídeo. Tchau!